Nossa teologia de refúgio, muito bom poder estar falando com vocês mais uma vez. Vamos para a quarta parte da nossa terceira aula, Antropologia Bíblica. Nós havíamos falado introdutoriamente a respeito do homem, esse ser tricotômico, assim nós entendemos pela Bíblia Sagrada. O homem ele é constituído de uma parte material e de outra imaterial. A parte material nós entendemos ser o corpo e a parte imaterial ela é bipartida. Ela divide-se em alma e espírito. Quando a gente fala sobre alma, é interessante nós entendermos que existem pelo menos duas teorias ou três teorias a respeito da origem da alma. Três teorias a respeito da origem da alma, a saber, o pré-existencismo. O que diz o pré-existencismo a respeito da origem da alma? É um dos fundamentos da doutrina espírita. Segundo essa ideia, as almas elas já existem em esferas diversas do mundo espiritual, entram no corpo gerado no processo chamado de reencarnação. Para os defensores dessa doutrina, a alma peca na vida presente e para se redimir ela precisa purificar-se, voltando a interagir em um outro corpo humano sucessivamente durante inúmeras existências ou inúmeras reencarnações. Então, o pré-existencismo é uma doutrina também que foi muito divulgada e teve seus pontos iniciais dentro da cultura grega, tá? Onde eles diziam que as almas elas já existem em um plano eterno e que uma vez no ato da concepção do homem, essa alma que já existia e que já via passando por um processo de mudança, de aperfeiçoamento e melhoria, segundo diz a doutrina kardecista, a doutrina espírita, então essa alma encontra-se com esse corpo no momento da concepção, sendo então dá-se então o encontro e a origem da vida. Essa alma já existe em algum lugar, em algum âmbito espiritual e que ela junta-se ao corpo no momento da concepção. Doutrina principalmente defendida pelos kardecistas. Existe também a chamada doutrina criacionista a respeito da origem da alma. E trata-se de uma teoria segundo a qual Deus faz as almas diariamente. Conforme ensinava Aristóteles, Polano dizia que Deus sopra a alma dos meninos 40 dias após a concepção e nas meninas 80 dias. Jerônimo e Pelágio, dois pais da igreja, também aceitavam esse entendimento, bem como a Igreja Católica Romana, os teólogos reformados, a exemplo de Calvino. Segundo Strong, um habilidoso e conhecedor dos idiomas originais, Lutero se inclinava para o traducionismo, que já é uma outra concepção e ideia de origem da alma. Nós não vamos trabalhar o traducionismo nessa oportunidade. Mas o criacionismo dizia: Deus está o tempo todo criando as almas, né? Para cada ser humano, no ato da concepção, então ali Deus ele cria naquele momento a alma. Então a alma é uma criação diária de Deus. Deus continua criando as almas que venham a existir. Existia a chamada teoria participativa. Toda nova pessoa humana é fruto da ação imediata de Deus e dos pais. Deus e os pais produzem o sujeito inteiro, mas os pais podem produzi-lo somente enquanto é um ser material vivo, isto é, tem um corpo e Deus o produz imediatamente enquanto é um ser pessoa, isto é, tem uma alma. Está meio confuso aqui, mas na verdade o que o autor da lição ele quer dizer que no processo de criação, quando se dá a concepção, nós sabemos que há um encontro do espermatozoide com o óvulo e aí então há a chamada fecundação. Nesse processo de fecundação, Deus, ele, o autor da vida, sempre, mas ele como delega aos homens
esse ato participativo, de modo que a alma e de modo que o corpo são ali como que untados neste ser, nesse embrião que está nascendo ali. Sendo assim, o espírito, a alma e o corpo, obviamente, o espírito proveniente de Deus, mas a alma e o corpo teriam uma participação humana. Tanto é que nós entendemos que o homem ele nasce debaixo da sentença do pecado. Como diz o salmista, em pecado gerou-me a minha mãe, ou em pecado eu fui gerado. Isso implica dizer que, de alguma forma, os pais contribuem para o processo de formação do ser tricotômico chamado homem. Então, o que nós temos aqui na teoria participativa é que o homem é fruto de uma participação mútua entre Deus e o homem. O homem, obviamente, entra com os aspectos limitados da vida, enquanto Deus, que é o ser supremo, entra com a doação da vida, porque somente Deus pode trazer a vida ao homem. Trabalhando um pouco esse aspecto do corpo do homem, nós falamos muito da alma, falamos do espírito, falamos um pouquinho das mais distintas doutrinas a respeito da origem da alma, e é interessante nós falarmos agora sobre o corpo. Na visão tricotômica do ser humano, o corpo ele tem um papel importantíssimo, porque é através dele que a alma se comunica com o mundo exterior e espiritual. É no rosto que aparecem as expressões de alegria, tristeza, ira, sono, calma, entusiasmo, rancor, mágoa e tantos outros sentimentos próprios da natureza humana. Diz a Bíblia Sagrada, o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Provérbios, capítulo 27, verso 9. Portanto, essa parte imaterial, ou essa parte material do homem, o corpo, é fundamentalmente importante. Dentro das mais variadas culturas, muitas concepções a respeito do homem foram levantadas. Alguém vai dizer, principalmente os gregos, e tendo como ponto de partida os conceitos platônicos e aristotélicos, de Aristóteles e Platão, que a alma, o corpo seria um aprisionamento da alma. É a parte material, é a parte frágil, é a parte pecaminosa de toda a composição do homem. Para os gregos, eles são muito mais dicotômicos nessa forma de entender. A alma é o aspecto positivo do homem, enquanto que o corpo é o aspecto negativo. A alma, então, estaria presa ao corpo, que era nada mais nada menos a prisão do ser espiritual do homem. Tanto é, dentro das culturas que foi influenciadas pelo platonismo e pelo aristotelismo grego, a morte é um tipo de uma libertação. É esse conceito também que serviu como base para o gnosticismo, que afirmava que o corpo era extremamente mau e prejudicial ao homem, e que toda a parte material deveria ser rechaçada, enquanto que deveria ser preservada apenas a parte espiritual. Isso gera uma confusão na igreja, tanto é que muitas doutrinas e grupos heréticos, no começo da história da igreja, começam a ter dificuldades para entender o aspecto de Cristo como um ser corpóreo. Como poderia ser um Deus perfeito encarnar-se em um corpo? Como poderia o Filho de Deus, o eterno, morar, abrigar, escolher um corpo limitado, pecaminoso, uma prisão para então comunicar a sua vontade ao homem? E é aí que surgem as mais variadas doutrinas e erros e heresias, principalmente os ebionismos ou ebionitas, que afirmavam que o corpo de Cristo era um fantasma. O corpo de Cristo ele era um corpo aparente, porque não se advogava a ideia e a possibilidade de Cristo ser perfeito e, ao mesmo tempo, ter um corpo humano. Estas são outras e muitas polêmicas que surgem no início da história da igreja a respeito da cristologia bíblica.
para nós fecharmos essa aula, vamos entender um pouquinho da dimensão espiritual desse corpo. O corpo, segundo a Bíblia, é esse homem exterior, que manifesta as vontades e os desejos da alma. Na verdade, a corrupção não está na carne. Quando a Bíblia usa a expressão carne, homem do pecado, homem exterior corrompido, não é que essa carne ela é má em si. A carne, o corpo, é apenas um veículo onde nós manifestamos nossos desejos, anseios, vontades e práticas, sejam elas boas ou ruins. A carne, ela não é má em si, ela apenas externa um comportamento de uma alma e um espírito que estão em plena atividade e comunhão com Deus, ou alma e espírito que estão dissociados da comunhão com Deus. Daí, nós precisamos corrigir alguns equívocos que dizem muitos líderes, já ouvi dizer, principalmente no início da minha fé, dizendo: a carne para nada serve. Essa carne é uma carne que precisa ser maltratada, e muitos utilizando dessa expressão para fazer o jejum. Essa carne não serve para nada. Esse conceito, ele é distorcido, principalmente quando apresentado na Bíblia Sagrada, o conceito que nós vamos ver um pouco mais abaixo, dizendo que a carne, ou o nosso corpo, é templo do Espírito. Se o nosso corpo é templo do Espírito, como eu posso então maltratar essa carne? Carne, quando a Bíblia diz, não cumprireis as vontades da carne, não é o corpo físico formado por células, por veias, por sangue, por membros e por carne e osso. Não é nada disso, não é esse conglomerado de ossos. Na verdade, carne ali é desejo pecaminoso, é a vontade, é as vontades de uma alma que está doente, distanciada de Deus, ok? É importante que se diga isso. Segundo aspecto importante que o apóstolo Paulo usa a respeito do corpo é casa terrestre. O apóstolo chega a dizer que quando este tabernáculo terrestre se desfizer. Então percebe que a nossa carne, o nosso corpo, detém essa ideia de casa temporária, como habitação de Deus em nós. Uma vez salvos pela graça infinita, o Espírito Santo habita em nós. Cristo usa a alusão do corpo, conduzindo a um sentimento, a entendermos que é uma casa, quando diz assim que quando ele chega na casa, ele limpa toda ela. Ele expulsa aqueles espíritos ruins que estavam dentro desta casa, a limpa, adorna e passa a residir nela. E aí diz-nos o texto ainda, e aquele que antes era habitante desta casa, que é o nosso corpo, ele fica rondando e voltando numa outra ocasião, percebendo que esta casa, e a expressão ali é casa, está vazia, ele vem, entra, faz morada e traz consigo outras 7 entidades piores do que as anteriores. Então, tomemos um cuidado. Corpo é como se fosse a nossa casa terrestre. Casa no sentido de um invólucro material que é plenamente habitado. E você é quem escolhe quem será o morador dessa casa. Outra expressão com relação ao corpo que Paulo faz é o corpo desta morte. Expressão empregada por Paulo em Romanos, fazendo alusão a um comportamento e a uma cultura romana a respeito do corpo da morte, que na verdade era uma pena capital aplicável a quem porventura viesse a tirar a vida de alguém dentro do território romano. Somente as autoridades romanas tinham poder de aplicar pena capital dentro do vasto Império Romano. Então, se porventura alguém cometesse algum crime, seja ele culposo ou doloso, onde há intenção de matar, culposo onde não há uma intenção de matar, mas se porventura acidentalmente ele viesse a matar alguém, ali estava configurado um crime, ele era condenado com o chamado corpo da morte, onde o corpo daquele a quem ele viesse a matar era preso a este homem, sendo ele vivo, e ele tinha que caminhar
com esse cadáver preso ao seu próprio corpo. Era uma pena capital extremamente angustiante, era uma tortura terrível, era o vivo sendo então consumido pelas aves que comiam aquela carne já em estado de putrefação do morto e que também acabava consumindo o vivo. Então ele morria nesse processo agonizante, que era uma espécie de pena capital em retribuição àquele que havia tirado uma vida dentro do Império Romano. Outra expressão utilizada por Paulo é corpo abatido, quando ele diz que muitas das vezes nos embates da luta, nos embates da jornada cristã, o corpo abate-se diante das mais variadas perseguições, lutas e provações. Mas, segundo Paulo, o nosso espírito interior renova-se de dia após dia. Para finalizarmos a dimensão espiritual do corpo, temos que falar o corpo como um templo do Espírito Santo de Deus. Morada de Deus é o lugar onde Deus se faz presente, mudando nosso comportamento, mudando nossa visão, a nossa cosmovisão sobre o mundo, sobre Deus, sobre as pessoas, sobre a igreja e sobre relacionamentos. Nós somos templo do Espírito de Deus. Queridos, por enquanto, fiquemos aí nesta aula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre teorias errôneas sobre a chamada origem do homem. Fiquem todos na paz do Senhor. Te vejo na próxima aula.